Olá pessoal, olá meus caros alunos, estamos aqui hoje para mais uma aula, hoje da disciplina de UTI, nossa aula 3, a respeito da ventilação mecânica. Se precisar tirar alguma dúvida, pode estar me chamando no privado, que eu vou estar disponível para vocês. Lembrando que hoje temos uma atividade avaliativa e precisamos ser justos com o horário. Então, de 9 horas até às 9h40 para vocês verem a videoaula. De 9h40 até às 11h30 para você responder a atividade, uma atividade avaliativa, valendo aí de 0 a 0,5 pontos. E aí vocês têm até, vou dar um prazo aí, até 11h30 para você estar entregando essa atividade. Falando sobre a respeito da ventilação mecânica, precisamos identificar primeiro o que é essa ventilação mecânica. A gente pode ter visto muito falado a respeito de ventilação ou respiradores mecânicos devido à pandemia que a gente está vivenciando no nosso país. Mas, afim, o que é essa ventilação mecânica? É o suporte oferecido ao paciente por meio de um aparelho ao paciente que não consegue respirar espontaneamente por vias normais, devido a fatores como doenças, anestesias, anomalias congênitas. Esses ventiladores também são usados para permitir o descanso dos músculos respiratórios, até que o paciente ele seja capaz de reassumir a sua ventilação espontânea. Professor, para quem é indicado essa ventilação mecânica? Então, vejam só, nós precisamos entender para quem é essa indicação. Existem duas modalidades distintas de ventilação mecânica. A ventilação mecânica invasiva é aquela ventilação quando o equipamento ele vai ser conectado a um paciente por meio de um tubo endotraqueal ou traqueostomia. E a ventilação mecânica não invasiva é quando o equipamento ele é conectado ao paciente através de máscaras. A indicação de cada uma dessas modalidades e dos diversos modos ventilatórios que elas ofereçam ficará a cargo do médico responsável e dependerá do quadro clínico do paciente para ser utilizado qualquer uma dessas modalidades. Podem ser utilizados tanto para ambiente hospitalar, também para um ambiente em domicílio. O que precisamos compreender também a respeito sobre a ventilação mecânica quem é que precisa dessa ventilação mecânica domiciliar? O paciente, para fazer um tratamento em casa, se estiver estável, ou seja, não apresentar piora no quadro clínico, para a ventilação domiciliar, é necessário que o paciente receba todo um tratamento que recebeu no hospital, em sua casa, por meio desses acompanhamentos de empresa de home care, família ou de cuidadores. O paciente que vai para casa com a intenção de continuar o tratamento, ele tem a oportunidade de retornar brevemente às suas atividades diárias. Então, a convivência e a participação da família muitas vezes proporciona melhor qualidade de vida e a redução do estresse desses pacientes. O estresse emocional de estar em um hospital. Além disso, além de possibilitar também a maior privacidade e facilidade para voltar a ter a sua independência funcional. Como vocês sabem, precisamos falar um pouquinho também a respeito, dar uma relembrada aí do sistema respiratório, que ele é um sistema relacionado com a capacitação de oxigênio e a liberação de gás carbônico para o meio. O sistema respiratório pode ser dividido em duas porções. Uma parte é condutora e uma parte respiratória. Vocês já viram isso aí na anatomia.
Fazem parte da porção condutora as fossas nasais, a faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais. E fazem parte da porção respiratória os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares e os alvéolos. Na porção respiratória ocorrem as trocas gasosas, ou seja, o oxigênio retirado do meio externo disponibilizado para o sangue e o gás carbônico entra no sistema respiratório para realizar o caminho inverso do oxigênio e ser eliminado para o meio externo. A respiração acontece graças a dois movimentos respiratórios, a inspiração e expiração. A respiração é dependente do centro respiratório no bulbo e podemos dividir aí, definir a ventilação mecânica. A ventilação mecânica ou um suporte ventilatório é um método de suporte para o tratamento de paciente com insuficiência respiratória aguda ou crônica. E aí, qual o objetivo dessa ventilação? E o objetivo da respiração mecânica invasiva é manter a função respiratória até o seu ponto de recuperação e aliviar o trabalho da musculatura respiratória, evitando a fadiga do paciente. E para classificarmos essa ventilação mecânica invasiva e a ventilação não invasiva, esse suporte ventilatório, esses dois grandes grupos, a ventilação mecânica invasiva é quando o equipamento ele é conectado ao paciente por meio de um tubo endotraqueal ou uma traqueostomia, e classificado também como uma ventilação mecânica não invasiva, que é quando o equipamento ele é conectado a um paciente através de máscaras. E aí damos continuidade às principais indicações para iniciar um suporte ventilatório são a reanimação devido à parada cardiorrespiratória, hipoventilação e apneia, falência mecânica do aparelho respiratório, fraqueza muscular, doenças neuromusculares, comando respiratório estável, trauma craniano ou acidente vascular cerebral, intoxicação e exógenas abuso de drogas, prevenção de complicações respiratórias. Gente, se vocês têm dúvida aí do que é intoxicação exógena, trata-se de aparecimento de sinais e sintomas devido ao contato com essas drogas, com essas substâncias químicas que prejudicam o organismo e podendo causar danos graves, até mesmo causar a falência do paciente. E quais os principais sintomas dessa intoxicação exógena? Batimentos cardíacos acelerados, ou aumento da queda de pressão arterial, aumento da diminuição de âmbito das pupilas, suor intenso, vermelhidão ou ferimentos na pele, alterações visuais como borramento, turvação, escurecimento, falta de ar, vômitos, entre outros. Sobre os medicamentos mais usados para analgesia e sedação na UTI, temos opioides. Os analgésicos mais usados são a morfina e o fentanil. Outros opioides empregados são remifentanil, sulfentanil e codeína. Temos também o tramadol. O tramadol é um análogo sintético da codeína. Midazolam ou lorazepam e o propofol também são usados para sedação, entre outros. Nós, profissionais técnicos de enfermagem que estamos trabalhando na UTI, precisamos ficar de olho nas validades das drogas, se essa droga foi aberta ou não, há quanto tempo ela está aberta, está ali exposta. Lembrando a vocês que as indicações da ventilação mecânica, quem faz essa indicação é
O médico não é o enfermeiro e nem o técnico de enfermagem. Essa indicação e o procedimento de ventilação mecânica é o médico que decide. E vocês lembram que a oxigenoterapia é prescrição médica. E não podemos esquecer, gente, de sempre estar lembrando aí sobre os cuidados da enfermagem com o paciente. No caso aqui de ventilação mecânica invasiva, quais são esses cuidados da enfermagem com esses pacientes de ventilação mecânica invasiva? Temos que lembrar que é importante que nós temos que propor um eixo norteador nessa prática de enfermagem e principalmente na ventilação mecânica. É importante que nós da enfermagem saibam relacionar e executar os cuidados, os cuidados que é a vigilância constante, o controle de sinais vitais, a monitorização cardiovascular, a monitorização de trocas gasosas e temos conhecimento a respeito do padrão respiratório do paciente. E aí cabe a nós profissionais sempre estar fazendo essa vigilância constante e no momento de passar para o prontuário do paciente, lembrarmos que precisamos fazer a nossa evolução de enfermagem com clareza, para que a equipe multiprofissional veja ali os parâmetros com clareza, anotando também o horário que foi visto. E fique claro para vocês, gente, que a ventilação mecânica ele é um suporte oferecido através de um aparelho que auxilia a respiração, que também é usado para permitir o descanso dos músculos respiratórios, até que ele seja capaz de respirar sozinho pelas vias respiratórias normais. E a ventilação não invasiva são aquelas que consistem no método para ajudar na respiração do nosso paciente através de aparelhos que não são introduzidos no sistema respiratório, como é o caso da intubação, que precisa de uma ventilação mecânica, que é também chamada de respiração por aparelhos, popularmente mais conhecido. Este método funciona facilitando a entrada de oxigênio pelas vias aéreas devido a uma pressão de ar que é aplicada com auxílio de uma máscara que pode ser facial ou nasal. Essa é a ventilação não invasiva. E geralmente, pessoal, o médico, principalmente o médico especialista, o pneumologista, faz essa indicação à ventilação não invasiva para aquelas pessoas, para aqueles pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, aquelas também chamadas de DPOC, asma, edema pulmonar devido a problemas do coração, síndrome de apneia obstrutiva do sono, sendo o tipo mais usado. Nos casos que uma pessoa apresenta bastante dificuldade de respirar, com queda no nível de oxigênio e no sangue, o nível de oxigênio no sangue, ou não respiram bem, a ventilação não invasiva não é indicada. É indicada a ventilação mecânica, nos casos mais graves, com queda de nível de oxigênio no sangue, vai ser utilizada a ventilação invasiva. E a ventilação não invasiva, ela não é indicada para esse caso. Gente, quanto às drogas utilizadas na UTI, essas drogas sempre com prescrição médica, a gente faz muitas vezes apenas as aspirações. Tem médicos anestesistas que preferem ele mesmo administra a medicação devido a ser drogas sedativas e cabe a nós técnicos profissionais de enfermagem antes de fazer aspirar, antes de colocar essa medicação, expor para o médico utilizar ela, é preciso que a gente olhe
o lote, a data de validade, está tudo certinho, para que não venha trazer danos ao nosso paciente. Sempre está fazendo tudo com segurança. Nunca a gente deve sempre errar por excesso. Então é bom sempre a gente estar verificando todo o material que chega da farmácia para a UTI ou para qualquer outro setor hospitalar. Nós, da equipe técnica de enfermagem, precisamos estar verificando a data de validade dessas drogas para que não ocorra erros. Afinal de contas, nós estamos lidando com vidas e nós não podemos errar ao lidar com vidas. E lembrando, pessoal, que a rotina de nós profissionais de enfermagem ela é bastante movimentada com pacientes de UTI, inclui alguns tipos de procedimentos. Os procedimentos que os médicos realizam, nós precisamos estar fazendo auxílio. Nós vamos auxiliar o médico com abrindo materiais, dando suporte, abrindo material de intubação endotraqueal, auxiliando os médicos, inserção de drenos, ultrassonografia, cateterização arterial e punção de veia central. Todos os procedimentos, o técnico de enfermagem vai estar sempre ali auxiliando a equipe. Gente, para nós concluirmos nossa aula de hoje, eu peço desculpa a vocês, muitas vezes minha fala está falhando, eu estou com dificuldade devido minha garganta está bastante inflamada. Eu peço até desculpa a vocês se não está saindo legal aí a voz. Vejam só, os cuidados básicos do paciente internado na UTI, nós precisamos compreender que a respeito da monitorização de funções vitais, a administração de medicamentos, a alimentação e fisioterapia desse paciente. E é preciso que a gente compreenda nossa função, nosso auxílio com o paciente a respeito da monitorização de funções vitais, que é primordial para a rotina do profissional na UTI. A monitorização de funções vitais durante a permanência na UTI, as funções vitais do paciente, constantemente monitorados, ou que permite rápida identificação de alterações do estado clínico desse paciente. Nós vamos ser sempre um informante dessas alterações clínicas para a equipe médica. E alguns exemplos são de funções vitais monitoradas, que incluem algumas coisas básicas, que é a pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura corporal, frequência respiratória, glicemia capilar, oximetria de pulso, eletrocardiograma, diurese, a quantidade de diurese que está sendo desprezada, o nível de consciência do paciente. A respeito da administração de medicamentos, a administração de medicamentos sempre prescritos pela equipe médica, fazem parte dos cuidados básicos na UTI. A aplicação desses tratamentos pode ser realizada por vias diferentes e nós temos que estar atento a cada tipo de medicação prescrita, pela boca, por sonda enteral ou pela veia, por exemplo. A escolha da via de administração de medicamentos leva em consideração as condições que o paciente se encontra, que o nosso paciente de UTI é um paciente diferenciado, requer mais cuidados devido à situação que ele se encontra. E aí a escolha da administração desses medicamentos leva em consideração as condições do nosso cliente e as características também da medicação. A prática comum de UTIs é o uso de sistema de segurança que previne sempre a administração errônea de medicamentos, e sempre temos que ter o uso do checklist para evitar esses erros. Nós precisamos ter essa segurança do que nós estamos fazendo para evitar qualquer tipo de erro, principalmente erros medicamentosos.
Pessoal, e para concluir nossa aula, temos que lembrar que nós, profissionais da enfermagem, na UTI também assiste o cliente em uso dessa ventilação mecânica, invasiva ou não invasiva, e suas necessidades humanas e básicas de cada paciente, realizando desde os cuidados mais simples, como um banho no leito, até a mudança de decúbito, ou até mesmo outros procedimentos mais complexos, como o auxílio desse dispositivo ventilatório e também o auxílio quando vai ser transportado esse paciente para outra unidade. Pessoal, vamos organizar aqui nossa atividade avaliativa para a pesquisa. Essa pesquisa pesquise cada uma. Eu passei aqui para vocês a respeito, para vocês pesquisar alguns tipos de drogas. Vocês vão fazer a pesquisa, vão ver qual é a classe dessa medicação, quais são os nomes da apresentação ou nome comercial, quais as indicações de cada uma, quais as contraindicações e quais os efeitos colaterais. Vejam só, vocês vão pesquisar cada uma das que estão aqui citadas. Tem aqui, por exemplo, fentanil, morfina, codeína, tramadol, midazolam, lorazepam e propofol. E aí vocês vão ver qual a classe de cada uma dessas medicações, qual o nome da apresentação comercial, quais são as contraindicações, quais são as indicações e quais os efeitos colaterais. Estou mandando para vocês no grupo, bem explicadinho. Se tiverem dúvida, me chame que eu explico novamente. Vale de 0 a 0, a nota valendo de 0 a 5 pontos para vocês, essa atividade avaliativa. E quando voltarmos ao presencial, a gente vai marcar nossa avaliação. Vocês têm até às 11h30, vamos fixar um horário, até 11h30 para vocês estar entregando essa atividade. Professor, eu não posso fazer porque precisei sair para algum lugar. Pessoal, se não for situação de doença, infelizmente eu não vou poder aceitar, porque eu já flexibilizei muitas atividades para vocês entregarem fora do horário. Mas essa atividade é uma atividade avaliativa e que nós precisamos cumprir com o horário. Então, até às 11h30, vocês pesquisem e mandam para mim no privado. E quando for na próxima aula, eu estou dando a nota de cada um de vocês. Se cuide, tenham uma boa aula e até breve.